agradecendo a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, por estarmos aqui, agradecendo também a espiritualidade maior que nos recebe, a irmã Anastácia e todas as equipes, agradecendo também as nossas equipes individuais, nossos anjos de guarda, por nos conduzirem até aqui nesta noite. Que seja uma noite de muitas bênçãos, que possamos receber então tudo aquilo que viemos buscar, deixar o melhor de nós também aos irmãos que mais necessitam. Vibrando também muito amor e muita luz a todo o nosso planeta, aos nossos irmãos mais necessitados, os nossos irmãos que passam pelas provas severas, que estão aí sofrendo no seu leito de dor, aqueles que não pedem, aqueles ainda que não entendem o que precisam passar, que uma mão amiga, então, encarnada ou desencarnada, os alcance, levando, então, o amparo, o entendimento, a esperança no momento exato e oportuno que seja permitido. Pedimos também que Jesus abençoe a toda a nossa casa, iluminando a todos nós, que nós, então, recebamos aquilo que precisamos e que, quando sairmos daqui, conduzidos até as nossas casas, possamos levar essa luz a todos os nossos caros que ficaram lá. E que lá também seja feita a limpeza, retirando tudo que não pertence a nós e recolhendo também sempre os irmãos necessitados. E também pedimos, se por acaso trouxermos algum irmão necessitado nessa noite, que eles possam ser acolhidos no amor de Jesus, sejam conduzidos pelas equipes para o melhor de cada um. Então, que Jesus nos abençoe, nos prepare para esta noite, que seja uma noite de muitas bênçãos. Então pedimos a permissão para iniciar. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Um bom evangelho para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos encarnados. Sejam bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Vamos já de casa, então. Nós vamos dar sequência às atividades de hoje, em especial iniciar a nossa preleção. Nós estamos dando continuidade, né? Nós estamos indo capítulo a capítulo do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, na qual Emmanuel, então, pega algumas passagens evangélicas, né, e nos trabalha essas passagens à luz do doutrina espírita. E a nossa vez tentamos trazer isso de maneira prática, quem sabe conseguir entender um pouquinho mais para que isso se torne palpável para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, que é a essência daquilo que a gente busca, né? Aprender, compreender, para poder exercitar, praticar, fazer parte da nossa caminhada. Então, o capítulo de hoje, capítulo 164, quando eu falar a palavra, todos vocês vão dizer, né? O tema hoje é o diabo, né? Então a gente vê que, especialmente os antigos, irmãos, às vezes de outra religião, você fala em diabo, pelo amor de Deus, não fala esse nome, está repreendido, né? Minha sogra brinca com ela assim, fala, porque o demônio, pelo amor de Deus, fala um rapaz de Deus e está falando essas coisas, com essa boca. Eu falo, mas não é isso, não é nesse sentido, calma. A gente brinca e é isso que justamente o Espiritismo tem para trazer e ensinar para nós, desmistificar esse tema, né? Que é um tema que nos prendeu ao medo, à ignorância, à falta de entendimento sobre alguns assuntos, né? A gente já deixa claro, não é que não existam criaturas, irmãos, né, que estejam no caminho do mal, que estejam
firmes aí, ativamente trabalhando no lado dark da força, né? O lado escuro. Porém, nós precisamos desconstruir esse adversário de Deus. Nós precisamos desconstruir esse ser criado e fadado ao mal eterno. Esse indivíduo que às vezes mede forças com Jesus, né? E que está aí para, quem sabe, vamos dizer assim, virar a coisa de cabeça para baixo. Então, precisamos realmente entender vamos dizer assim, a formatação da nossa existência, né? Quem criou tudo? Porque existem três coisas que constituem o universo, né? Espírito, matéria e... Qual que é o terceiro elemento? Perispírito. Não. Perispírito é matéria. Faz parte, né? Isso. É uma matéria, o corpo físico e o perispírito é uma matéria mais fluida. Porém, três elementos são a trindade universal que os espíritos nos ensinam. Deus, Criador, Espírito e matéria. Tudo aquilo que não é Deus ou é Espírito é matéria, né? Então o perispírito ele é uma matéria modificada, conforme as obras nos ensinam. Porém, Deus é o Criador de tudo. Deus criou as coisas, criou os espíritos, né? Destinados ao bem. Imaginemos se houvesse, então, um espírito criado por Deus, fadado ao mal eterno. Então, se Deus ele é infinito amor, infinita bondade, soberanamente bom e justo, por que ele criaria um opositor à sua obra que está toda destinada ao crescimento, ao desenvolvimento, né? E aí a gente vai pegando a história, a etimologia, as tradições, e nós vamos começando a entender um pouco mais sobre a criação, sobre como foi se chegando a esse sentido, né, de um ser, né? Visão teológica de diabo, né? Então existiam anjos, né, que foram criados e a partir do momento representado ou coordenado, né, coordenados por Lúcifer, eles acabam por se opor às leis de Deus e ali os anjos decaídos vão se tornar os adversários do bem, né? E ali, no sofrimento deles, eles também querem compartilhar isso com a gente e vão nos influenciar para que sejamos maus, né? Fazendo-nos cair em tentação e quem sabe também participar, e em algumas religiões nós vamos viver no inferno das nossas consequências, né? Então, vem entrando toda essa parte que a gente está falando, né? Imaginemos Deus criando todo o universo. Ele vai criar esses seres fadados ao mal. Imaginemos que um indivíduo que ele vem se desenvolvendo. E isso o Espiritismo ele explica dentro da progressão dos mundos e da progressão de nós, né, como seres em desenvolvimento. A partir do momento que nós vamos em graduação, aprendendo e se desenvolvendo, nós atingimos um ponto em que, né, nós temos o bem dentro de nós. Quando nós nos chamarmos, pudermos sermos chamados de anjos, nós vamos estar num patamar de espíritos perfeitos, ali adentrando uma nova etapa de entendimento e participação na criação divina. Porém, imaginemos que um ser que já conheceu todas as alegrias de compartilhar com Deus algumas tarefas, né, ele vai sucumbir e voltar, retroagir tudo e começar a fazer o Espiritismo nos mostra que tudo aquilo que nós vamos conquistando na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva não se perde. Então, não dá para um indivíduo chegar a se tornar um espírito puro e ali ele falar, não, agora eu vou desaprender tudo que eu conquistei, eu vou voltar, eu vou virar mal e vou começar a atormentar as outras pessoas. Então, são alguns princípios, né, que é ensinado pelo Espiritismo. Só que nem sempre esse diabo, como que a gente conhece, né? Diabo, demônio, Satanás, né? Existem outras denominações para esse ser que é o líder das hostes inferiores, né?
Então, nem sempre eles foram entendidos, ou ele foi entendido como esse ser, né? Porque se personificou, né? Ou seja, aquele que tem os chifres, o tridente, um ser, sei lá, da nossa imaginação puxada para o lado do mal, né? Mas, se a gente pegar a origem da palavra, diabo, ela vem do diabolos, né? Se não me engano é grego o termo. E ele tem como significado separar, né, que é esse início da palavra, tem o sentido de separação, divisão, né? Então, quando se fala diabo, é mais ou menos aquele que separa, aquele que divide, aquele que desagrega, né? Quando a gente vai falar de Satanás, Satã também tem o mesmo, como se fosse um é grego, o outro vem do hebraico, né? E Satã também tem esse sentido de opositor, né? De divisão. E demônio, nós temos o próprio Espiritismo explicando que em algum momento o significado de demônio vem de daemon, que era gênio, era inteligência, era o mesmo sentido que espírito. Então, quando se falava em daemon, lá para trás, estava se referindo, quem sabe, ao espírito. Mas depois isso foi se trazendo uma visão pejorativa e o espírito já foi sendo visto como algo ruim, e daemon se tornou o demônio, que é a entidade malfazeja, né? Então, lá para trás haviam, né, significados de não uma personificação, mas uma ideia, né? Uma ideia de divisão. O diabo é aquele que divide. Ele divide o quê? Às vezes ele divide as opiniões, ele vai dividir um grupo, ele vai dividir um pensamento, ele vai fazer com que as pessoas briguem, ele vai fazer com que as pessoas... mas não é ele fazendo com que haja aquilo, né? É o indivíduo, a pessoa, né? Nós, que ainda possuímos nossas más tendências e as nossas paixões, e essas más paixões, muitas vezes até mesmo excitadas, né, por um irmão que ainda se encontra no caminho do mal, ou mesmo por uma situação, ou por nós mesmos, vamos acabar gerando essa divisão, gerando essa confusão, gerando esse problema. Então, na verdade, o sentido de diabo, de Satanás, de demônio, isso está em nós. E é justamente isso que essa passagem que Emmanuel vai trabalhar hoje, então isso aqui foi todo um contexto que a gente trouxe para que nós possamos entender a passagem de hoje para poder ir acompanhando junto com Emmanuel. Ele fala assim, está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. Então Jesus se reporta a um dos 12 ali deles ser diabo, né? Então, se a gente parar para pensar, então quem que é o diabo ali no meio deles que Jesus estava falando? Judas, né? Por quê? Porque Jesus já tinha a presciência que Judas viria, né, a traí-lo, né, a se vislumbrar ali com as promessas, com uma visão deturpada ali de antecipar algo que Jesus não estava nos planos de Jesus. Então Judas ele acaba por se deixar levar pelas influências de Caifás, dos fariseus ali, e trai Jesus e acaba por ter essa fama de vamos dizer assim, de traidor, de diabo, como foi colocado. Mas ele não falou que o Judas era o diabo, porque se o diabo é o chefão de todos, né? Então ele está colocando que nós, ou que ali naquele momento, um dos 12, que eram discípulos dele, seguidores diretos de Jesus, ele era um diabo. Ou ele estava tendo uma conduta de diabo. Como? Uma conduta que separa, uma conduta que desagrega, uma conduta que vai contra as leis de Deus, uma conduta que faz parte do dia a dia ou das nossas vidas em alguns momentos. Por quê? Porque nós ainda não estamos consolidados no caminho do bem, né? Nós não somos
bons o tempo todo. Nós não somos perfeitos ainda, né? E se fôssemos, não voltaríamos para trás, né? Não seríamos anjos decaídos, porque não dá para andar para trás conforme o Espiritismo nos ensina. Nossa vida, ela é progresso. Aquilo que nós aprendemos é patrimônio. Daqui para frente é só crescimento. A gente não desaprende aquilo que já conquistou, né? Então, só para a gente também contextualizar essa passagem, Jesus ele estava levando alguns ensinamentos para os seus discípulos e algumas pessoas que estavam ali. Ele falava sobre o pão, eu não lembro certinho qual era a passagem, mas ouvindo aqueles ensinamentos, algumas daquelas pessoas falavam, acho que isso aí é muito difícil, né? Muito complexo, e começaram a sair. Aí Jesus pergunta para eles, ali para Pedro, que estava perto dele, e fala, viu, vocês também vão embora, né? E aí Pedro fala, para onde iremos, né? Somente tu tem palavras de vida eterna. Então é uma frase bastante emblemática, né? É bem... Oi? Você acha que os apóstolos teriam a noção do espiritismo ou eles estariam seguindo Deus como o onipresente, o onisciente, o foco deles? Na verdade, o espiritismo, eles não tinham ideia do espiritismo. O espiritismo nada mais é do que hoje uma revelação um pouco mais clara do que rege e do que sempre regeu tudo. Então, o espiritismo sempre esteve presente na nossa vida. Porém, nós não tínhamos ainda capacidade de compreender o que hoje nós temos. Então, o espiritismo nada mais é do que a espiritualidade falando pra gente, hoje vocês podem entender isso. O espiritismo vai falar, é assim que funciona. Então o espiritismo não é uma revelação nossa, não é uma descoberta nossa. É a própria espiritualidade falando, as coisas funcionam dessa maneira. Hoje vocês conseguem interpretar isso. Então os apóstolos, como eles já falam, discípulos, eram mais próximos de Jesus. Eles tinham capacidades ampliadas ante a multidão. A multidão é a grande maioria das pessoas. Se a gente olhar o mundo, o que nós estamos podendo ouvir aqui hoje de maneira clara e o que a grande maioria das pessoas falam. Se a gente sair lá fora falando de demônio, de diabo, como a gente está falando aqui abertamente, é o que eu falei para vocês. A primeira coisa, crê em Deus Pai, sai para lá, não fala um negócio desse. Por quê? Porque é uma palavra que ainda remete ao opositor de Deus, aquele que vai trair coisa ruim, aquele que vai me colocar, vai fazer o mal para mim. Se eu falar isso, eu estou pecando e eu estou... Então, não que seja bom a gente ficar falando isso no sentido pejorativo, mas é uma coisa que para nós deveria ser uma ideia mais clara do que significa demônio. Não é esse opositor de Deus. O demônio são as atitudes, são os irmãos que ainda se encontram no lado ruim, são os irmãos que ainda se encontram na ignorância, que muitas vezes eles encontram em nós aptidões negativas e se somam e nos influenciam. Nós estamos estudando de segunda-feira o livro dos Espíritos, nós estamos na parte que fala da influência dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. E lá é dito assim, que os Espíritos, eles encontram em nós, em nossas paixões, em nossas tendências, né, as nossas más tendências, eles encontram abertura, nos influenciam, nos sugestionam, e ali a gente cede ou não. Então está nas nossas mãos fazer ou não. Mas o demônio me fez fazer aquilo. Balela. Eu fiz. Eu permiti. Eu deixei. Eu aceitei. Eu rendi. Nós somos totalmente e devemos ser totalmente donos de nós mesmos, das nossas ações. Mas eu bebi. Eu escolhi beber. Eu perdi a minha capacidade de controle. Mas eu estava influenciado pelo Espírito. Eu estava influenciado pelo Espírito, mas quem fez fui eu. Ele sugestionou, ele deu a ideia, ele estava do meu lado, mas ele não pegou minha mão e fez. Quem faz sou eu. Se eu cedi àquela sugestão, ele vai ter a participação dele. Ele é corresponsável por aquilo que aconteceu. Mas a culpa é sempre minha. Eu vou responder por aquilo, ele também vai. Se eu chegar pro Mário e falar, ô Mário, dá um som nele ali. O Mário vai lá, eu tive eu dei a cutucadinha, mas quem vai responder é ele, eu vou responder um pouquinho. Então, a gente é responsável pelas nossas ações. Então, aqui, o que ele quer trazer para nós? Que o diabo não é aquele... Judas era o diabo nessa situação. Nós
podemos ser o diabo ou o demônio em uma situação. Por quê? Porque aquela atitude desagregadora, aquela atitude que aquela má tendência nossa que vem à tona em determinada situação, que faz o mal, que gera algo contrário a Deus, que gera algo que desagrega, algo que ainda é negativo. Nesse sentido que Jesus trouxe, tá? Mas em outros sentidos, as palavras foram sendo mudadas. Por exemplo, o daemon, né? O demônio, que antes era espírito e depois demônio se tornou algo negativo, tá? Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal dominando num inferno sem fim, né? Então a visão do céu e inferno, muito trabalhado também pelo Espiritismo, tem um livro, uma obra de Kardec, né, dos Espíritos, codificada por Kardec, que é O Céu e o Inferno, que vai falar justamente do céu e do inferno. O que é o céu e o inferno? São estados de consciência, estados de cada um momentâneos. Então hoje posso estar vivendo meu céu, estou com a paz na consciência, estou tranquilo, estou feliz, mas eu posso amanhã vivenciar os meus infernos. Como? Eu estou numa fase ruim, eu estou baixo astral, estou com uma depressão, estou passando por problemas. Eu desencarnei, não consegui cumprir com a minha jornada aqui na Terra. Eu fui para o umbral, é o inferno do espírita, né? Foi para o umbral. Lá, alguém já assistiu o Nosso Lar, quando André Luiz está lá, rastejando na lama. Existem sim os umbrais do plano espiritual, mas são estados de consciência daqueles que, culpados daquilo que fizeram, né? Ainda carregando os pesos das nossas más escolhas, eles vão passar por alguns tormentos necessários para quê? Para despertar, para mudar o pensamento, para mudar a conduta e seguir a caminhada. São estados temporários, assim como esses irmãos que hoje existem os seres aí que estão totalmente fadados ao mal, sim, existem, porém, momentâneo. Quanto esse momento vai demorar? Vai depender deles. Mas vai passar, porque todo mundo foi projetado, criado por Deus para evoluir, crescer, se desenvolver e um dia se tornar puro. Mesmo aquele irmão, o Hitler, que é um dos mais citados como sendo muito mal, né? Ele um dia vai ser anjo, um dia vai ser espírito de luz e vai estar aqui ajudando a gente, ou ajudando os irmãos. Quanto tempo isso vai levar? Depende dele. Né? Mas Deus, a espiritualidade, o planejamento encarnatório, as situações vão estimulando na dor, na forja das pancadas, né? Vamos desenvolvendo. Por que a gente passa por tanta dificuldade? Por que a gente passa por tanto sofrimento? Porque a gente não consegue fazer sem isso. Por que tem que ter doença? Por que tem que ter morte? Por que tem que ter dificuldade? Por que as pessoas... Porque a gente não consegue ir pelo amor. Aí vai pela dor. Não é castigo. A gente não pode mais enxergar as coisas como castigo, como aprendizado. Mesmo nas situações mais difíceis, a gente consegue extrair aprendizados. Né? Que é o que o Evangelho fala. Bem-aventurados os aflitos. Né? Não é que você é bem-aventurado de sofrer, mas você é bem-aventurado se com o sofrimento você aprender, se transformar e melhorar. Né? Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Né? O inferno fica lá nas profundezas, na crosta terrestre, onde os indivíduos que lá se encontram vão queimar eternamente, vão ser lancetados e sei lá o que mais. Né? Às vezes a gente até localiza, né, o inferno. Né? Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Então o Espiritismo acredita sim que existam regiões onde os espíritos ainda se encontram em sofrimento. Né? A gente vê bastante obras de André Luiz, explica, traz algumas desses exemplos de regiões de espíritos ainda em sofrimento. Existem. Né? Por quê? Porque aquela somatória de indivíduos que vibram na faixa do mal, eles estão ali concentrados, passando ali pelas suas dificuldades, porém ainda confabulando no mal, porque o psiquismo deles busca isso. Né? Os espíritos realmente eles planejam o mal, eles fazem o mal naqueles que os permitem, influenciam alguns a nossa vida negativamente quando permitimos, né? Quando as nossas tendências
dão abertura para eles se ligarem e nos influenciarem, porém, né, é uma zona transitória. Eles vão sair de lá, ali vai ser um dia também se desenvolver para o bem, né? Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Então, eu estou falando, e Jesus falou que o diabo estava entre eles ali. Sendo que quem estavam ali? Eu escolhi os 12. Quem escolheu os 12? Jesus. Então Jesus ia escolher o diabo para estar com eles ali? Se ele escolheu 12 para seguir, para ajudá-lo na caminhada, para disseminar o caminho do bem. Porém, quem eram os 12? Eram indivíduos, né? Apesar de serem, quem sabe, um pouco mais despertos do que a grande maioria, mas ainda traziam suas fragilidades, traziam imperfeições, desenvolveram muito, cresceram muito, ajudaram muito, com certeza eram espíritos ali que puderam aproveitar e se desenvolver bastante, quem sabe até já um pouco mais desenvolvido que a grande maioria. Porém, né, ainda havia o mal em todos eles, né? E Judas tinha essa má tendência, tinha esse lado desagregador, era o diabo, né? Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava, no conceito do mestre, um gigante de perversidade poderoso e eterno no espaço e no tempo. Então não é esse sentido de diabo que as pessoas às vezes têm, de ser um ser fadado ao mal, aí, opositor de Deus, né? Designa o próprio homem, quando algemado, as torpitudes do sentimento inferior. Então, nós, em nossos momentos aí não tão bons, né? Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. O que ele está trazendo para nós? Como o Marcelo sempre fala, nós somos sombra e luz. O que é o planeta Terra? Vamos falar dentro da progressão dos mundos. Planeta de provas, morada de espíritos perfeitos. O que é ser imperfeito? É ter defeitos. O que é ter defeito ante as leis de Deus? É ainda ter maldade, é ainda ser orgulhoso, é ainda ser egoísta, é ainda ser vaidoso, é ainda ser ganancioso, é ainda ser um monte de coisa que a gente é. Ciumento, possessivo, apegado e assim vai, né? Não é? Tem alguém que dentro daquilo que eu falei, eu não sou nada disso, eu não tenho nada disso. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Se tiver algum aqui, Messias, por favor, se apresente e toque no nosso lugar aqui, porque eu gostaria muito de ouvi-los. Mas só passou um por aqui, que é o governador do planeta Terra, que veio para nos exemplificar, para dividir a humanidade aqui após ele, né? Então Jesus veio para realmente mostrar para nós que é possível, né, ser perfeito, passar pelo mundo, vencer o mundo, mas nós aqui, meros mortais, estamos aqui para aprender. Nós estamos tendo novas oportunidades de fazer diferente, de fazer melhor, né? Cada um inserido no meio necessário a se desenvolver, na família necessária, ao lado daqueles que vão ser os nossos, vamos dizer, estímulos, né? As pessoas que estão ali para um acerto, um ajuste, outros para nos ajudar na caminhada, né? Mas entendendo que a gente está voltando e voltando e voltando, às vezes, no mesmo ciclo para ir ajustando as coisas, para ir melhorando. E cada vez nós somos estimulados em determinado aspecto. É só parar para pensar, né? As deformidades que nós viemos, as aptidões físicas que cada um veio, aspecto, aparência, o lugar, né? Por quê? Porque cada detalhe da nossa encarnação, ela conta. Ela vai definir algumas das nossas provas, algumas dos nossos aprendizados, das nossas aptidões, de onde nós vamos tender a trabalhar, né? E o resto a gente traz por dentro, né? Que são as nossas tendências, que elas
são aquilo que vamos ter que ir trabalhando. Então a encarnação é isso, a reencarnação é isso, é uma nova oportunidade, é a gente pagar aos pouquinhos aquilo que a gente fez de bastante, né? É a gente vir a cada nova existência podendo lapidar um pouquinho o nosso ser, né? Nosso espírito. Então, ele coloca que Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Falando em Satanás, a gente falou na própria passagem, tem uma passagem que Jesus, ele está ali conversando com seus discípulos e ele pergunta, né? Quem dizem que sois? Então uns falam que você é Elias, outros falam que o senhor é João Batista, e ele fala, e vocês? Né? E você? Quem pensa que eu sou? Né? E aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele, muito bem, Pedro, né? Elogia o Pedro. E logo um pouquinho após, quando ele vai conversar com os seus discípulos a respeito do Calvário, quando ele vai falar, olha, eu vou passar por algumas situações, né? Vou morrer, né? Ele estava preparando ali os discípulos. E aí Pedro chama ele no particular e fala, mas viu, Jesus, mas como? Você é filho de Deus. Como que ele vai deixar isso acontecer? Se você não quiser, não acontece. E ele fala, Pedro, afaste-se de mim, saia daqui, Satanás, né? Você aprendeu as coisas dos homens, mas ainda não compreendeu as coisas de Deus. É uma coisa nesse sentido. Então Jesus chama Pedro de Satanás. Afaste-te de mim, Satanás. Por quê? Porque naquele momento Pedro também estava tendo uma atitude contrária àquele que tinha compreensão, né? Que tinha fé, que entendia o que Jesus entendia, que ele precisava passar. Jesus não foi lá na cruz, na crucificação, e falou, Deus, por que fazer isso comigo? Isso vamos dizer, uma representação, uma dramatização da história de Jesus. Jesus, ele sabia o que ele estava passando. Jesus, ele compreendia a sua missão. Ele, em nenhum momento ele pestanejou daquilo que ele estava passando, né? Com certeza ele passou todas as dores, né? E muito mais, mas ele, com certeza, ele não se revoltou, ele não se perdeu ali durante a sua jornada, porque ele estava totalmente lúcido do que ele estava fazendo, né? Então, aqui falou, né? Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Imagine Pedro, foi a base da igreja, né? Foi sobre quem Jesus construiu toda a continuidade do cristianismo. E ele chamar ele de Satanás, então imagina, um tiro no pé, né? Escolher o demônio e constrói minha igreja, o demônio. Não, né? Então é o símbolo da força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Então essa é a nossa jornada, né? O que Santo Agostinho falava, né? Na hora de se deitar, faça em revista tudo aquilo que fizeram durante o dia, né? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque nós vamos ver que somos imperfeitos, onde estão as nossas más tendências, onde está o mal que eu fiz, aquilo que ainda eu tenho que acertar, e a partir dali eu vou trabalhar naquele ponto, e aquele ponto vai ser onde eu preciso estar sempre de olho, porque ali está a minha má tendência, ali é o ponto que eu vou ter que estar sempre em alerta para que eu não continue caindo em falha, né? Então nós temos esses lados, o nosso lado ruim, e aí está a grande luta, né? Travar o bom combate. Qual é o bom combate que Paulo falou? É contra nossas imperfeições, é contra nós mesmos, não lutar com o outro. Você tem que mudar, Emerson. Não, eu posso mudar. Eu consigo mudar a mim mesmo. Eu posso influenciar ele, mas eu não consigo mudar ele, né? Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. Então, olha o tanto que o demônio, que o diabo, né? Vocês não podem fazer isso porque o diabo vai... Não é isso. Você não pode fazer isso porque isso não é bom para você. O diabo vai te levar para o inferno? Não. Você vai para o inferno que você está plantando. A gente tem que tirar a terceirizar. Eu fiz isso porque o diabo me deu. O diabo tenta nas horas. Ele tenta sim. Ele vai pegar a minha fragilidade, vai cutucar onde eu tenho a minha ferida, e se eu deixar, eu vou seguir, eu vou ir. Mas não é o outro que faz por mim, sou eu. Eu. Onde está o meu defeito? É ali que eu vou trabalhar, é ali que eu vou fortalecer, é ali que eu vou deixar de sucumbir, né? E para finalizar aqui, e comentando essa passagem de João
somos compelidos a ponderar, né? Nós temos que pensar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se converter em diabo, não obstante a missão divina do círculo que se destinava à transformação do mundo, né? Aqueles próximos de Jesus que tinham como objetivo transformar um mundo de 12 pessoas que eram os grandes esteios ali de Jesus, né? Um deles era o diabo, né? Quantos existirão em cada grupo de homens comuns da Terra? Então é para a gente pensar, né? Ele fala, reflitam, será que o diabo é aquele ente ou somos parcelinhas de todos nós que nós devemos estar, vamos dizer, divinizando a todos os dias, né? Eliminando o demônio. É igual a gente fala do cachorro bom, cachorro mau. Qual que é o alimento, né? É aquele que vai comer ali e vai se desenvolver. Então, se eu alimentar o meu lado ruim, né? A gente brinca o Tom e Jerry lá que tinha um anjinho e o demoninho falando na cabeça dele, né? Qual que ele vai? Somos nós, né? Quem eu sigo, né? Quem eu quero partilhar. Então, essa é uma fala, às vezes a gente tem pessoas que ainda, por tantos e tantos tempos, a gente foi criando esse medo, né? Esse pavor do diabo, do demônio, né? Que é um assunto, vamos dizer que às vezes é polêmico, né? Mas a gente precisa refletir. O Espiritismo deixou bem claro, nós. Existem seres que estão aí no caminho, trabalhando pelo mal. Porém, esses não são opositores de Deus, são apenas irmãos que estão aí em seus sofrimentos, na ignorância e influenciando aqueles que ainda se permitem serem levados, né? Quando eu não quiser mais cair, né, ser tentado e às vezes falir, né, eu preciso me fortalecer no bem. Então eu sou responsável por não deixar ou não ir para o caminho do mal. Então eu posso a qualquer momento barrar qualquer investida do mal. É só permanecer firme no bem, porque a luz, ela sempre dissipa a escuridão, né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Certo? Alguém não concordar também pode ficar à vontade. Certo? Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos passar por Evangelho.